Vou então chamar o Léo, né, o professor Leonardo Tomazelli, lá da FCA, de Limeira. Eu vou compartilhar aqui, Kenji, aí você me fala, por favor, se deu certo aqui, tá? Fica tranquilo. Vocês estão vendo a tela? Estamos sim. Tá joia. Kenji, só me responde uma coisa, por favor. Você está vendo o cursor? Mexeu, não? Tô vendo, tô vendo, bom, e aqui no Twitch também tá dando para ver. Tá bom, tá joia, só para saber se eu posso usar ou não. Bom, boa noite a todos. Você tentar ser bem breve, todos estão cansados, eu imagino, né? É uma semana cheia aí, a gente teve o SPRT no começo da semana, agora o fechamento aí com chave de ouro, uma coisa tão bacana aí que vocês fizeram, né? Então, muito obrigado, Kenji, Kazu e o Tito, pela organização. É um prazer estar aqui, né? É um prazer falar aí junto com todos esses colegas. A apresentação do Vitor já fiquei curioso com essa questão da separação, então, enfim, abre muitas ideias e também, ao mesmo tempo, lembrei que já faz 10 anos que o Vitor criou o capítulo, né? Que eu acho que o próprio Kenji disse, né? Então, muito bacana estar aqui e poder conversar com todos vocês. Bom, eu vou, como eu disse, eu vou tentar ser bem breve mesmo. Eu não vou fazer nada muito técnico. Estou aberto a conversar de coisas mais técnicas depois aí com quem estiver interessado. O que eu vou falar hoje, rapidamente aqui, é um pouco nessa linha que o Kenji acabou de falar, né? É um pouco da interação de processamento de sinais com outras áreas, né? Em particular aqui com uma área que é muito interessante. Espero que vocês compartilhem esse sentimento que eu tenho, que é o apoio à decisão multicritério. Bom, só para contextualizar um pouco, acho que muitos me conhecem aqui já, não tive o privilégio de conhecer algumas pessoas da sala também, mas eu trabalho na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, que é no campus de Limeira, né? E é uma faculdade um pouco atípica, no sentido de que tem várias áreas numa unidade só, né? Então a gente tem engenharia, nutrição, esporte, administração, e além disso tem uma coisa que se chama núcleo geral comum dos cursos, ou seja, todos os cursos fazem matérias específicas na área de ética, filosofia, gestão, enfim, gestão de projetos. Particularmente acho um projeto bem interessante da faculdade, né? Claro que sou um pouco suspeito a falar isso, mas é realmente um ambiente bem estimulante. E ela foi criada em 2009, eu cheguei lá no começo de 2011, também está fazendo 10 anos, passa rápido o tempo. E quando eu cheguei, claro, queria uma formação de processamento de sinais, queria contribuir, né, e tudo mais, queria buscar oportunidades de trabalho em conjunto, aproveitar todo esse ambiente estimulante. Naturalmente, achei problemas de processamento de sinais, um ou outro lá, e cada vez mais descobrindo outros problemas, mas o que mais me chamou a atenção no começo, na verdade, não foi nem processamento de sinais, mas foi tudo que se refere a uma coisa que se chama apoio à decisão, né? Basicamente, todas essas áreas que eu falei aqui, principalmente as áreas mais práticas, né, tem aí no coração resolver problemas de apoio à decisão, né? Por exemplo, alguns exemplos que eu já participei desses exemplos, né? Como selecionar atletas de alto nível, como selecionar atletas de categoria de base de um esporte, né? Como priorizar fornecedores de serviço ou produtos, né? Isso também é um problema muito comum em direito de produção. Como criar um portfólio de projetos PDI, né? Isso não é fácil para quem trabalha com gestão de inovação. Isso também é um problema de decisão difícil, né? E, enfim, então logo percebi, claro, até uma constatação um pouco óbvia, né? Mas percebi que existe, de fato, um interesse amplo aí nessa parte de tomada de decisão, né? Eu até acho curioso, né? Eu sempre comento, né? Antes de entrar no oficial, eu nunca pensei que eu orientaria um mestrando que hoje trabalha na Ponte Preta fazendo análise de dados de atletas. Nunca pensaria que eu teria feito um projeto para a seleção de fornecedores no Exército, e também nunca pensaria que eu estaria no meio de gestão de inovação em projetos com Embrapa, CPFL, etc. Então, realmente, acho que é uma área bem ampla, bem aplicada, de muito interesse, enfim, com muitas perspectivas, né? Só para falar um pouco, rapidamente, um pouco mais de decisão, né? Muito, da maneira que eu coloquei, ficou muito ampla. Mas decisão, quando a gente fala de decisão, pelo menos no universo que eu me interessei, é a decisão para um conjunto finito de alternativas. Então, um jeito bem simples de ver aqui, eu tenho um conjunto de alternativas
e eu tenho o que é o apoio à decisão, né? Você buscar algum tipo de metodologia para resolver esses 3 problemas aqui, né? O ordenamento, ou seja, priorizar, né, quem vem na frente de quem. Isso aqui é uma parte muito bonita, inclusive, que tem a ver com ordem na matemática, né? Às vezes tem estruturas matemáticas que não dão ordem, as mais elementares dão ordem, né? Mas, enfim, é uma longa história e muito interessante. Também tem a seleção, quando a gente pega um subconjunto desse conjunto de alternativas, né? O nosso treinador da seleção brasileira resolve esse problema, ele faz uma seleção, justamente ele pega um subconjunto de alternativas de todos os jogadores possíveis, são as alternativas, né? Um conjunto finito de alternativas, e a classificação, né? Que a gente talvez esteja mais familiarizado na área de processamento de sinais, que aí remete muito ao aprendizado de máquina, né? A gente, no fundo, quer etiquetar essas alternativas. Eu representei aqui em cores diferentes, aqui em 3 classes diferentes, né? Então, basicamente, esses 3 problemas que a gente consegue resolver. E aí eu acho que tem um ponto que eu demorei a entender, e hoje acredito que o que eu vou falar tem muito a ver com essa reta aqui, né? Que existem vários jeitos de tomar decisão, de tomar uma decisão, né? Eu coloquei aqui uma reta que separa aqui a decisão orientada a dados, que talvez eu acho que a nossa comunidade está mais acostumada, e a decisão orientada a preferências, né? O que eu quero dizer por isso, né? Quando eu faço, por exemplo, talvez aqui algumas pessoas jogam pôquer ou jogam, enfim, algum jogo de azar. Bom, pôquer não é um jogo de azar, meus amigos sempre me corrigem isso, mas algum jogo que envolve algum conceito probabilístico, né? Alguma coisa que envolve aleatório, né? Portanto, os bons jogadores buscam ganhar no longo prazo, né? Que o bom jogador de pôquer não se importa de perder uma mão, ele quer ganhar no longo prazo, né? Então, quando eu jogo pôquer, por exemplo, eu estou muito mais para esse mundo aqui, que é decisão orientada a dados. Claro que tem um pouco de preferência também, tem todo, não é só dados, né? Mas o bom jogador de pôquer, ele opera a probabilidade, no final das contas, né? Então, ele se encontra nesse mundo aqui, que é o mundo que a gente mais gosta, eu acho, né? Que é o mundo que o universo que a gente vê, todos os dados são realizações de algum modelo probabilístico, né? Esse é o universo que a gente gosta em processamento de sinais, pelo menos numa boa parte dos métodos de processamento de sinais. Então, esse é o universo, é isso que eu chamo de decisão orientada a dados, né? Por outro lado, eu coloquei aqui um problema que é comprar uma casa, talvez o problema que alguns aqui já tenham tido, né? Eu passei por isso, é uma decisão difícil, né? Comprar uma casa aqui em Limeira, né? Bom, eu posso pensar em resolver isso orientado a dados, esse problema de decisão? Posso pegar perfis parecidos com o meu, posso pegar situações parecidas com a que eu vou estudar, enfim, que eu vou vivenciar, mas no final das contas, tudo isso é um pouco furado, né? Porque, enfim, pelo menos olhando isso como uma decisão orientada à preferência, no final das contas eu não tenho muita informação, eu não tenho como calcular a probabilidade, eu não tenho como calcular nenhum valor esperado, enfim, no fundo a gente faz um bem bolado enfim, da própria preferência, né, de alguns compromissos, de discussão, de consenso, no caso, consenso com a família, com a esposa, no caso, né? Então, a gente tem esse outro universo também que a gente explora menos, né? Então, desses 2 universos aqui, né, o que a gente está acostumado, basicamente, se resolve com estatística inferencial, aprendizado de máquina, processamento estatístico também está nesse universo, né? A gente tem todo esse arcabouço aí relacionado, no fundo, à teoria da probabilidade, processo estocástico, né? Tudo isso, lá no fundo, a gente pode enxergar dessa maneira, pelo menos uma visão possível. E, do outro lado, a gente tem uma coisa um pouco mais, até mais complexa mesmo, né? Do ponto de vista quantitativo, que entra elementos aqui como subjetividade, né? Elicitação, quando a gente entra em preferência, é muito importante você perguntar para as pessoas, perguntar para o tomador de decisão, tentar fazer algum processo de extrair, no fundo, a preferência que a gente tem na cabeça para que se vire uma decisão concreta. E também um conceito aqui que particularmente acho muito interessante, né, que vem um pouco nessa linha aqui, que é a racionalidade limitada, que é um conceito da economia, né? Talvez você já tenha ouvido falar, alguns de vocês, que é o seguinte, né, uma parte dos economistas, eles se apegam muito à teoria da utilidade. Então, tudo para eles é maximizar a utilidade, que no fundo é um valor esperado, né? É uma esperança de uma função, de uma variável aleatória que pode ser super complexa no final das contas. Mas existe também um conceito, esse conceito de racionalidade limitada em economia, que diz, opa, não é possível sempre fazer isso, né? Ou porque você não tem um tempo de processar tudo isso, ou porque não existe informação para que você faça isso, você não tem acesso à informação, ela é uma coisa intangível, você não consegue acessar
alguma coisa que é importante e que não é, enfim, não vira um atributo se a gente pensar em aprendizagem de máquina, não tem como, né? Então, a gente está nesse universo aqui da preferência e da subjetividade. Claro, como eu disse, também o consenso, né? Que a gente tem que conversar com as pessoas, tem que discutir, enfim. Então, pessoal, o que eu queria mostrar rapidamente aqui é, ao entrar nessa área, claro, eu me identifiquei muito com esse caminho da esquerda aqui, que quis resolver tudo do jeito que a gente está acostumado, mas logo percebi que não é bem assim. Essa foi a primeira constatação. E a segunda constatação que eu obtive foi, bom, mas será que não dá para trazer um pouco de dados para uma área e um pouco de preferência para outra? Né? Será que a gente consegue, de alguma maneira, fazer aí uma interface mesmo, uma fertilização cruzada entre essas áreas, né? Olhar um pouco o problema de processamento também a partir de um paradigma de preferência e olhar também a preferência explorando um pouco mais de dados, né? Então, só para resumir aqui, né? Um pouco nessa linha dessa tabela, né? Enfim, só para reforçar esse meu argumento, que eu acho que o argumento é a mensagem central que eu queria compartilhar, é o seguinte, né? Enquanto, por exemplo, numa abordagem mais orientada a dados, em processamento de sinais, por exemplo, esse segundo ponto aqui, a gente usa uma otimização, costuma utilizar, claro, pode ter regularização, pode ter, enfim, vários aspectos, mas a gente tem uma linha que ache um objetivo, ache uma função objetivo, pode ser estocástica, inclusive, e otimize isso, né? Então, próprios mínimos quadrados, ICA, independência, enfim, várias coisas. E já na coerção de critério, quando a gente vai fazer essas ponderações de preferência, é naturalmente processo multiobjetivo, né? Ele é mais complexo nesse sentido, né? Um outro ponto também, né? Processamento de sinais, a análise das coisas ocupa um papel central. Claro que nem sempre é o caso, né? Mas processamento, ele está intimamente ligado a decompor coisas, né? Desde uma decomposição harmônica até um denoising, que é decompor coisas, separar e decompor coisas, né? Desconvoluir é decompor coisas, né? E enquanto que na agregação, na decisão, você quer captar coisas e juntar, né? Você tem mais um contexto de fusão, agregação, síntese da informação, né? E, por fim, até como já foi dito aqui em algumas apresentações, né? O processamento de sinais faz todas essas coisas bacanas, explorando a estrutura de diversidade que tem presente nos dados, né? Pode ser diversidade temporal, frequencial, espacial, de grafo, qualquer estrutura, a gente topa, pega, né? E de alguma maneira, tenta tirar informação disso. Enquanto que o pessoal em decisão, historicamente, um pouco mais tímido nisso, né? Eles usam muita informação estática, eles não olham eles não têm essa cabeça orientada à estrutura como a gente tem. Enfim, então, esse quadro aqui eu acho que resume bem, e junto com essa figura aqui, e eu queria só rapidamente mostrar dois exemplos, né, dessas interfaces, né? Eu queria mostrar um primeiro exemplo, como usar essa história de colocar um pouco mais de preferência em processamento de sinais, né? E para isso eu vou falar um pouco de separação cega de fontes, uma abordagem que a gente fez que é multiobjetivo, né? E logo depois eu apresento um exemplo rápido também para mostrar o caminho reverso. Bom, pessoal, vou ser breve aqui, todos acho que conhecem minimamente aqui o problema de separação. Nós temos, portanto, aqui um conjunto de fontes que a gente quer estimar, um conjunto de sinais. A gente não tem acesso a esses sinais, não temos acesso a como eles foram misturados, mas temos acesso à mistura desses sinais, né? Bom, o que a gente faz? A gente quer estimar S. Um jeito de olhar esse problema, tem mais de um jeito, inclusive, mas um jeito de olhar esse problema inverso ok, ache então algum sistema, que eu estou chamando aqui desse G aqui estilizado, que de alguma maneira faça um milagre aqui e recupere, estime S, né, a partir desse vetor Y. Como é que se faz isso classicamente, né, em separação? Bom, é um problema mal posto, eu tenho que falar mais alguma coisa, como o Victor até colocou, né, sempre quando tem esse problema cego, você tem que falar alguma coisa a mais, né? E o que se faz aqui, geralmente, é justamente falar alguma coisa sobre as fontes, né? Então, a gente pode falar, bom, as fontes podem ser vistas como variáveis aleatórias independentes. Então, isso aí é a base do ICA, né? O X aqui não vai ser mais independente, eu recupero o Y que é independente, e, milagrosamente, se tudo der certo, às vezes não dá, a gente consegue estimar o S, né?
Então, a gente tem várias frentes de separação, né, como análise de componentes dependentes, análise de componentes esparsa, métodos baseados em estrutura da correlação, né, método espectral mesmo, né, métodos baseados em decomposição não negativa, que a gente faz uma hipótese sobre as fontes e, eventualmente, sobre o processo de mistura, e usa essa hipótese para, de alguma maneira, recuperar alguma propriedade que foi dada nessa hipótese para estimar as fontes. Bom, o que a gente propôs, isso aqui foi um trabalho com o trabalho de mestrado do Guilherme, e que continuamos um pouco. O Guilherme, inclusive, foi o aluno que defendeu o doutorado hoje, e fez um trabalho muito bacana aqui nessa linha. A gente propôs uma abordagem multiobjetiva de separação, né, onde a gente tenta olhar mais de um critério ao mesmo tempo, né, só que não de uma maneira como a gente costuma fazer, né, colocando tudo isso como uma função monoobjetiva, né, agregando enfim, o que costuma ser clássico em regularização, por exemplo. Aqui a gente realmente formulou um problema de otimização multiobjetivo, onde a gente vai ter a noção, né, do conceito de fronteira de Pareto, porque em multiobjetivo a gente quer otimizar várias funções ao mesmo tempo. Infelizmente não é possível, né? Geralmente são conflitantes, e a gente precisa definir o que é ótimo, né? E a definição mais conhecida, né, pelo menos a mais utilizada, é a noção de otimalidade de Pareto, né, que no fundo, se eu quero minimizar as duas funções F1 e F2, né, que no caso aqui são dois critérios de separação, eu, portanto, me satisfaço com qualquer um dos pontos nessa fronteira, né, porque eles são igualmente ótimos no conceito de otimalidade de Pareto, né? Por que são igualmente ótimos? Porque se ele perde, se eu pegar C e D aqui, bom, C é melhor do que D com relação a F1, mas D é melhor do que C em relação a F2. Portanto, aqui a gente diz que C e D são soluções que não se dominam. Então, o conjunto de Pareto, no final das contas, é o conjunto, né, é o lugar geométrico aqui de todas as soluções que não são dominadas. Bom, e o que representa? Qual que é o interesse, então, de fazer isso em separação? É simples, né? Em aplicações práticas, aí que entra a parte da preferência, que eu acho que é importante, a gente, quando a gente roda um algoritmo de separação de fontes, separação de sinais, e mostra para um especialista, um médico, um geofísico, né, no contexto de análise de geofísicos, né, ele tem conhecimento subjetivo para colocar. Tudo bem que ele pode, inclusive, estragar a separação, mas ele tem conhecimentos subjetivos, né? Os colegas aí que trabalharam com geofísica, né, eu me lembro que a gente discutia com os geofísicos quando trabalhava, pelo menos eu já não faço mais muita coisa, mas os colegas continuam. Eu me lembro que o geofísico falava, opa, essa estrutura que vocês acharam como sinal não existe na natureza, né? Então, existe uma experiência, existe uma subjetividade, existe um conhecimento que é difícil de modelar em termos matemáticos, né? Como é que se modela uma estrutura que não existe na natureza? Pode ser possível? Talvez seja, né? Mas nesse ambiente que eu falei aqui de racionalidade limitada, talvez nem... É um pouco filosófico isso, né? Mas talvez tenha coisas que a gente não consiga modelar mesmo, né? Então, por que não dar uma fronteira de Pareto para ser explorada, né? Por que não dar um conjunto de soluções igualmente ótimas em dois critérios, por exemplo, de separação, para que o especialista também consiga, de alguma maneira, achar alguma coisa que, enfim, faz sentido, ou descartar coisas que não fazem sentido, sobretudo. Então, essa é a ideia, a primeira ideia, né? Nós fizemos isso... Bom, eu vou ser breve aqui, vou pular os exemplos, gente, peço perdão. A gente fez aqui alguns exemplos com dados reais em química, né? É um problema que eu tenho trabalhado desde o doutorado. Nós temos aqui duas fontes. Na verdade, a gente queria estimar aqui concentrações iônicas, né, de sódio e potássio. Então, essas aqui são nossas fontes. Temos sensores aqui que medem, supostamente deveriam medir, esse primeiro sensor deveria medir unicamente o sódio, esse segundo sensor deveria medir unicamente o potássio, mas eles não são seletivos, então da mistura que a gente fala, né? Os dois pegam uma mistura dessas duas fontes, então essa é a característica da formação das misturas, e a gente aplicou aqui o ferramental da separação multiobjetiva, né? Então, eu não vou entrar em detalhes, prefiro aqui guardar um pouco o tempo, mas basicamente a primeira figura é o resultado de um critério, que é muito comum na área de
de fisicoquímica, posso dar mais informações depois, caso tenha interesse. Um segundo critério que é muito comum na área de separação, um critério do algoritmo SOBI, e o que a gente chama aqui da melhor solução não dominada da fronteira de Pareto, né, em termos do erro quadrático médio. Claro que essa solução é natural que seja melhor do que as duas, porque ela, de certo modo, compreende as duas soluções, né? Claro também que exige um ajuste do tomador de decisão, do usuário, do expert que está analisando esses dados, né? Mas é justamente esse conceito, né? Como permitir ele chegar nesse tipo de solução, né? Eventualmente, se um químico falar, opa, um sinal, talvez ele só, esse sinal, eu sei que a situação que a gente estava medindo, esse sinal só deveria ter a concentração aumentada, porque eu sempre coloquei, eu nunca diluí ele, eu só adicionei cada vez mais uma solução com íons, né? Então, ele poderia usar isso para, de certo modo, escolher uma solução não dominada. Bom, e para encerrar, só o exemplo no outro sentido, né? É um exemplo de uma aluna de doutorado que eu oriento e que é orientada pelo João. A gente tem feito uma parceria aqui nessa parte de decisão que eu tenho gostado bastante com alguns alunos, né? Um pouco explorando essa situação, que é agora como levar um pouco também o nosso universo para a decisão, né? Como eu disse no começo, talvez tenha dito rápido, mas o pessoal de decisão explora pouco informação dos dados, né? Eles olham pouco os dados, eles são também muito orientados à preferência. Bom, e como isso, né, pessoal? O que a gente fez, o que essa aluna que se chama Betânia está fazendo no seu doutorado? Acho que essa figura aqui explica bem. Imagine que eu tenho 2 países, né, e eu tenho que priorizar ele para investimento. Bom, eu posso olhar critérios econômicos, por exemplo, eu posso olhar um critério que é o produto interno bruto, né, e posso olhar um critério que é a paridade de poder de compra, né, chamando aqui de GDP e PPP. Bom, aqui é a evolução no tempo desses critérios, né? Então, em linha cheia aqui é um país 1, que a gente está chamando, e em linha tracejada é o país 2, né, em ambos os critérios aqui. Bom, se eu olhar no instante de tempo que eu vou tomar a decisão, Tzinho aqui de T maiúsculo, e eu faço uma coisa que eu pulei aqui, mas posso falar rapidamente aqui, uma coisa que chama matriz de decisão, ou seja, alternativas nas linhas e critérios na coluna, o país 1 domina o país 2, no sentido de Pareto. Porque o país 1 ele é melhor, se eu olhar só o instante de tempo da tomada de decisão, o país 1 é melhor do que o país 2 no GDP e empata com ele no PPP, né? Então, um tomador de decisão que não está atento, não usa uma estrutura temporal, nesse caso aqui, ele pode, claro que é um pouco subjetivo isso também, né? Ele pode querer, enfim, isso aqui poderia ser usado para vários tipos de decisão, né? Poderia ser usado para decisão de premiação. Você olha o passado. Bom, se você olha o passado, você tem que escolher o país 1 mesmo. Agora, se você quer investir, você olha o futuro, né? Naturalmente, ao ver esses dados aqui, você fala, opa, o país 2 está numa crescente e pode, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas indica que pode haver uma ultrapassagem nos critérios, né? Então, é esse tipo de situação que a Betânia vem explorando, né? E a parte bacana é que, para explorar isso, a gente precisa colocar esses dados numa estrutura que é pouco utilizada em decisão, que é uma estrutura tensorial mesmo, né? Onde a gente tem alternativas, critérios e o tempo, né? Então, aqui entra bem a nossa praia aqui de processamento, né? Então, a gente tem a evolução, para cada alternativa, a evolução temporal do critério no tempo, né? E ela tem se ocupado aí desse tipo de estrutura. E a pergunta importante para a gente aqui, para resolver o problema de decisão no final das contas, é como realizar a agregação. Como fazer disso virar uma ordem, por exemplo, num problema de priorização, né? A gente precisa fazer essa etapa aqui de agregação. Bom, ela tem estudado 2 jeitos, eu não vou entrar nos detalhes, mas um jeito é o que a gente chama de definição de atributos, que é uma abordagem bacana. Na verdade, a gente faz uma transformação aqui, né, do tensor de decisão, né, para atributos, né, um pouco inspirado toda essa parte mesmo de
engenharia de atributos, né? Você, no fundo, isso é muito clássico em aprendizado de máquina, você tenta captar coisas que podem interessar no processo decisório, como média, variância, né? Que mede a volatilidade, a tendência, enfim, coisas desse tipo. E aí, no final, né, agora considerando já esses atributos, faz algum tipo de agregação. No caso, a Betânia estendeu o método bidimensional para o método tensorial para chegar numa ordem. Né? Esse é um ponto importante, uma primeira abordagem. E uma segunda também que ela fez e tem trabalhado também é uma abordagem na qual você tenta fazer uma espécie de predição mesmo, né? Você tenta dizer, ok, a decisão eu estou tomando no instante T, mas o que aconteceria no instante T mais lambda, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, estando aqui no ambiente mais não estacionário, a gente pode usar algum filtro adaptativo para fazer essa predição. Então, eu pego esse tensor, faço a predição e no final das contas, tento processar aqui uma matriz de decisão, que é uma matriz com os valores preditos, né, pelo filtro para cada critério, para cada alternativa, né? O Victor até comentou, eu achei, eu não conhecia, né? Eu acho que foi muito bacana. Bom, eu conhecia de ouvir falar do modelo, né? Mas até a gente fica pensando, né? Problema de decisão relacionado à Covid também, né? Isso pode ter alguma importância, porque geralmente a decisão no Covid não é instantânea, né? A decisão, a hora que o momento da tomada de decisão não é o dado, existiu todo um aspecto dinâmico que o Victor colocou ali nos modelos, né? Então, o tomador de decisão tem que tomar um certo cuidado e é difícil comunicar isso para a população, né? As pessoas não conseguem entender, né? Enfim, não tem essa noção de que existe uma dinâmica por trás, né? Que as coisas têm retardo, enfim, que tem todo um ponto interessante. Então, a gente sempre ficou pensando, será que talvez não daria para fazer uma coisa mais simples para ordenar ações, né? Ordenar, sei lá, a logística da distribuição da vacina, para onde vai primeiro, para onde vai por último, né? Em termos regionais. Mas a gente não chegou a ver isso ainda. Se por acaso o Victor tiver alguma dica aí, a gente está muito aberto, viu, Victor? E é isso. Bom, eu falei bem rápido, eu peço desculpas se não ficou compreensível, mas eu prefiro aí não estressar pelo cansaço. Só queria que, então um pouco a ideia foi essa, né? Tentar abordar essas idas e vindas. Tem outros trabalhos aqui que eu não mencionei. Espero poder discutir numa outra ocasião. E só agradecer aí todos os colegas aí que têm colaborado. O João, especialmente. A gente tem 3 alunos, né, que foram muito importantes aí para amadurecer nessa área, que é o Guilherme, a Betânia e o Henrique, né? O Guilherme e o Henrique defenderam, a Betânia está em curso ainda. Agradecer também os 2 professores que eu discuti bastante esses assuntos, que é o Cristiano Torezan, colega aqui da FCA, e o Holmes Atux, acho que todos conhecem, e também agradecer, enfim, vários alunos, né? Eu coloquei aqui os agradecimentos especiais aqui para alunos que, de alguma maneira, contribuíram para essa apresentação, seja com resultado ou com discussões aí para entender melhor o tema. E é isso, e agradecer de novo aí o Kenji, Kazu, a todos pela paciência, o Tito também, e obrigado, Kenji. Fico à disposição se alguém aguentar fazer mais alguma pergunta. Léo, muito obrigado pela palestra. Vamos... Bom, se algum colega quiser fazer alguma pergunta também, fique à vontade. O pessoal está meio acanhado lá no chat. Mas, Léo, eu só fiquei com uma dúvida, na verdade, com relação a esse modelo tensorial, para vocês conseguirem analisar funções multiobjetivos, seria isso? Ao invés de apenas 2 funções, mais funções, ou não necessariamente? Não necessariamente, Kim. Acho que talvez até poderia pensar dessa maneira, mas a gente não foi por esse caminho. Seria mais, assim, a estrutura de decisão geralmente é muito simples. Alternativas e critérios, isso dá uma matriz. Então, sei lá, vou comprar um carro, aí tem preço, né, consumo, potência, aí coloco todos os carros que eu vou comprar, todos os critérios, preencho isso e dá uma matriz. Só que aí para você ir um pouco além e usar, por exemplo, algum tipo de informação temporal, aí você precisa de um tensor. Aí você vai virar um cubo. Então, um pouco nesse sentido. E por mais que isso seja natural, até é pouco usado nessa área. O pessoal é muito estático mesmo, assim, eles olham
Claro, eles têm esse sentimento, né, alguns, pelo menos, têm esse sentimento da importância da dinâmica, né? Até mesmo no exemplo esse meu aluno de mestrado que está na Ponte Preta, ele trabalha na categoria de base, no sub-20, e trabalha nas categorias antes. É um típico exemplo que você não olha um instante de tempo. Eles costumam dispensar um jogador que é melhor, porque eles têm que olhar a evolução do jogador, e não aquele recorte daquela matriz. Ele tem que olhar todo o passado, então ele tem que olhar no cubo de dados mesmo. Interessante. E é multicriterial, então, mas enfim. Uhum. Bom, aí talvez pode entrar nas redes de Markov aí, mais uma vez. Pode ser, Bom, então, Léo, mais uma vez, obrigado aí pela participação, obrigado pela palestra, muito legal, muito bacana. Valeu, Ken, valeu, obrigado.